bom dia a todos. Obrigada por terem vindo a esta mesa redonda, de dedicarem um bocadinho da vossa hora de almoço para ouvirem falar sobre a ciência, jornalismo de ciência, como é que podemos fazer melhor ainda, como é que se calhar podemos ter mais ciência nos mídias. Temos aqui um painel de luz que eu espero estar à altura para conduzir a conversa e depois nós teremos a oportunidade também para abrir a questões que tenham para o nosso painel de oradores. Referir só que esta mesa redonda retangular, neste caso, é organizada pela Comunidade de Comunicadores de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que não sou só eu de todo, nós temos aqui também a Patrícia do CETG, o Nuno Trindade do BioEasy, a Vera do Mar, a Vera Sequeira, e teremos a Tânia Moraes também, que se vai juntar a nós. E está aqui a entrar mais ou menos. Olá! E, portanto, é organizada pela comunidade. Nós temos vindo a organizar tanto encontros como formações, sobretudo online, mas vamos tentar agora também ter mais atividades presenciais. Portanto, podem acompanhar as atividades que nós organizamos na nossa página. E é uma das atividades da Ciências Research and Innovation Week. Portanto, até amanhã estamos a dinamizar várias atividades em várias áreas científicas, de ou entrada livre ou inscrição prévia, mas têm toda a informação na nossa página. E sem mais demoras, vamos entrar no tema que nos traz cá hoje, que é da investigação aos mídia, desafios e oportunidades para cientistas e jornalistas. Temos cá um painel de jornalistas de ciência e de cientistas cá da nossa casa de diferentes áreas, a quem eu agradeço a todos terem tido a disponibilidade de se juntar a esta mesa redonda hoje. Se calhar eu começava por pedir, porque vocês apresentam-se muito melhor do que ser eu a apresentar-vos, pedir-vos em 2 minutos, começando numa ponta e terminando na outra, quem são e neste ângulo da experiência de contacto com jornalistas ou com cientistas, apresentarem-se um bocadinho da vossa experiência. Se calhar começando por ti, João. Exatamente. O microfone, ele não se vai ouvir, mas é para se ouvir ali. O meu nome é João Duarte, eu sou professor auxiliar no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sou investigador no Instituto Dom Luís, faço alguma investigação, tive alguma sorte de, no início da minha investigação, ter algum interesse para os mídia, mas eu desde novo, desde a adolescência, que sou apaixonado pela comunicação de ciência, talvez tenha sido por essa via, decidi ser cientista, durante muito tempo não tive a possibilidade de fazer muita da divulgação do meu trabalho, porque ainda não tinha trabalho, e mais recentemente, à medida que fui tendo trabalho, tem sido uma paixão e partilhar isso e tentar chegar, para mim só faz sentido a ciência quando chega à sociedade, e acho que é um pouco isso. Obrigada. Ok, Manuel Carmo Gomes, Departamento de Biologia Vegetal e membro da Comissão Técnica de Vacinação, já há muitos anos. Os meus contactos com a imprensa começaram já há muito tempo, sempre a propósito de vacinas. Portanto, sempre que houve alterações nos programas nacionais de vacinação, nós éramos, enfim, questionados a propósito das razões para as alterações. Houve um período muito controverso, ainda antes da Covid, em que também fomos muito questionados, que foi quando, a determinada altura, os deputados da Assembleia da República lembraram-se de legislar sobre o Programa Nacional de Vacinação. Foi um período difícil também. E depois, mais recentemente, com a Covid, vi-me envolvido, enfim, na Covid e questionado quase todos os dias, mas de qualquer forma eu distinguiria já aqui 2 tipos de situações importantes. Uma é aquela em que nós estamos a desenvolver um trabalho de investigação ou estamos a acompanhar, enfim, os nossos projetos calmamente, vamos construindo as coisas calmamente e de vez em quando contactamos com a imprensa para calmamente explicar o que é que estamos a fazer, esclarecer, etc. E sem grandes parrangonas nos jornais, sem grandes sensacionalismos, realmente tentar comunicar a ciência e explicar o interesse daquilo que estamos a fazer. Outra situação completamente diferente são situações de crise, situações agudas, como aquelas que vivemos na Covid, em que o cenário é completamente diferente. Portanto, nós temos de ter cuidado com aquilo que dizemos, porque no outro dia pode estar em letras garrafais na primeira página de um jornal qualquer. Há que ter muito cuidado relativamente àquilo que é a posição
oficial das autoridades, por exemplo, no caso da Covid, das autoridades de saúde, vis-à-vis aquilo que nós dizemos, e depois eu posso desenvolver um bocadinho mais sobre isso, mas são duas situações diferentes. A situação de paz, de calma, em que nós comunicamos, é aquela que nós gostamos, de poder comunicar de forma esclarecedora e sem sensacionalismo, e a situação aguda de crise, em que somos chamados, e não é só com a Covid, por exemplo, acontece também em sismologia, com os sismos, com as alterações climáticas, sempre que há grandes extremos climáticos, são situações diferentes. Obrigada. Professora? Bom dia, sou Margarida Amaral, sou professora catedrática no Departamento de Química e Bioquímica, a minha área é Biologia Molecular e faço trabalho na área da biomedicina. Nós fazemos trabalho muito básico, muito fundamental, fazer perguntas porque é que a célula funciona assim, ou funciona, ou faz aquilo, ou deixa de fazer, mas também fazemos um trabalho muito forte, translacional. Ou seja, nós fazemos uma medicina personalizada, uma coisa relativamente simples, mas que para os pacientes é um chamado game changer, muda-lhes a vida, que é, testamos em organoides dos próprios doentes, portanto a partir de pequenas biópsias, obviamente em colaboração com o hospital, nós fazemos parte do centro de referência da doença fibrose quística, que é aquilo que trabalhamos aqui de Santa Maria, do Hospital Universitário, e conseguimos, a partir dos organoides, prever quais são os fármacos a que aquele paciente com mutações raríssimas, que às vezes só há 5 pessoas no mundo com aquelas mutações, se eles vão ter resposta ou não. Portanto, isto evita, obviamente, estar a fazer ensaios clínicos demoradíssimos e às vezes muito frustrantes, porque os pacientes até podem não estar no placebo, podem estar a tomar os fármacos, mas não respondem e, obviamente, com custos, os ensaios clínicos são coisas muito caras, com custos e com um enorme benefício, custos reduzidos e um enorme benefício. Eu, ao longo da minha carreira, passei por muitas instituições, embora já tenha 40 anos desta casa, sou aqui talvez um bocadinho decana nesta mesa, mas fiz o meu doutoramento no Instituto Gulbenkian de Ciência, passei durante o doutoramento por Leeds, em Inglaterra, depois tive 2 anos de sabática no EMBL, no European Molecular Biology Laboratory, e fiz durante o meu pós-doc grande parte de trabalho no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, como investigadora visitante. Além disso, já fui professora visitante no Brasil, na Universidade de Campinas, durante 3 anos, tinha lá que passar um mês por ano, e agora recentemente vim de Xangai, da China, portanto o mal de todos os vírus que apareceram por aí nos últimos tempos. Sempre tive que comunicar não só a pacientes como aos próprios clínicos, explicar o porquê da doença, quais são as causas e como é que se podem tratar, porque isso ajuda, por um lado, os pacientes a entender o que é que está mal com eles e qual é a luz que pode vir ao fundo do túnel, como também aos próprios clínicos para, no seu dia-a-dia, poderem explicar o que é que se está a passar com aquela pessoa, quais são os riscos, o que é que pode contar e, mais uma vez, quais são as opções terapêuticas. Portanto, tenho muita comunicação nessa área, não nos grandes mídias, também de vez em quando publicamos algum trabalho mais de fundo, aparece também nos mídias, mas é este trabalho, sobretudo, de rotina e longo prazo que temos feito e que esperemos continuar a fazer. Boa tarde a todos. Eu sou a Teresa Firmino, sou jornalista de Ciência do Público e a editora da secção de Ciência também do jornal desde 2012. No caso do Público, o Público foi criado em 1990 e eu cheguei 2 anos depois, portanto eu também posso dizer que sou decana. Eu estudei jornalismo, ou seja, eu estudei comunicação social na Universidade Nova de Lisboa e depois fui fazer o meu estágio curricular no Público, não no jornalismo de ciência, mas noutro tipo de jornalismo, e a certa altura o meu caminho acabou por ser, por coincidência, no jornalismo de ciência.
Como também acho que todos mais ou menos terão noção, não há muitos jornalistas de ciência no país, em Portugal, somos poucos, somos um nicho. E nas redações, eu diria que o Público é mesmo o único jornal que tem uma secção estruturada, formal, criada, também desde os primórdios, desde o início do jornal. E isso, o Público também foi especial e teve até agora sempre, conseguiu manter até agora sempre uma equipa, que já foi, umas vezes é maior, outras vezes é menor. Neste momento somos uma equipa de 3 pessoas que todos os dias nos dedicamos a fazer jornalismo de ciência. E também devo dizer que o contacto com a comunidade científica sofreu uma grande alteração nestes últimos 30 anos e que as pessoas estão muito mais dispostas, os cientistas, os investigadores, os académicos, muito mais dispostos a querer comunicar a sua ciência. E acho que mais ou menos, se calhar, agora passo ao meu colega. Obrigado, Teresa. Bom dia a todos. O meu nome é Adriano Cerqueira, eu sou jornalista, também sou jornalista de ciência, como a Teresa, mas trabalho no 90 Segundos de Ciência, que é um programa da Antena 1. Eu estou no 90 Segundos de Ciência desde o início, ele começou em 2016. Este programa o que faz é diariamente divulgamos a ciência feita em Portugal pela voz dos próprios cientistas, ou seja, a minha voz não aparece no programa, nem temos narrador, é o próprio cientista que conta a sua investigação e que explica ao grande público como é que a sua ciência é feita e qual o impacto que a ciência que ele faz tem, não só na sua área, mas também para o mundo em geral. O 90 Segundos de Ciência tem esta missão de divulgar a ciência feita em Portugal e em português também. Portanto, também divulgamos investigadores que, sendo portugueses, estão lá fora e pronto, sempre que os conseguimos apanhar, divulgamos o nosso programa, e também investigadores que, não sendo portugueses, estando em Portugal e sendo fluentes na nossa língua, nós entrevistamos e passamos no programa. Eu, pessoalmente, a minha formação foi em Ciências da Comunicação, estudei no Porto, na Universidade do Porto, e o meu caminho não foi tão linear como o da Teresa, andei um bocadinho por outras áreas, fiz realização na RTP, fiz também design gráfico, também fui assessor de imprensa e fiz alguma comunicação de ciência como a Marta faz. Atualmente estou dedicado a 100% ao 90 Segundos de Ciência, também sou autor de livros de divulgação científica. A minha primeira obra em 2020 foi Porque Flutuam os Meus Cereais, que é um livro que basicamente conta a ciência do dia-a-dia, ou seja, ao longo do dia seguimos um personagem que vai fazendo o seu dia e descobrindo algumas pormenores da ciência, como é que funciona um despertador, ou como é que os comboios recebem energia, por exemplo, ou coisas como, porque é que os cereais flutuam no leite. Ontem também publiquei o meu segundo livro, chama-se Eureka, as descobertas que mudaram a ciência. Este livro já é uma mistura de história da ciência com divulgação de ciência. Então eu peguei nas 50 maiores teorias ou descobertas dos últimos 3.000 anos, desde o princípio de Arquimedes até ao Big Bang, até, por exemplo, a CRISPR ou as vacinas de mRNA. E contei um pouco da história destas descobertas e de como elas foram e da ciência por trás. E essencialmente a minha grande preocupação neste momento é tentar divulgar estes temas de ciência para o maior número de pessoas possível e também que alguns dos termos científicos que são tidos como jargão passem a fazer parte do nosso vocabulário do dia-a-dia e que as pessoas compreendam melhor o que é a ciência e especialmente o que é o método científico. Numa era de desinformação, é muito importante as pessoas perceberem que a ciência não é uma religião, que não são factos que estão ali fixos, mas sim que é através de um método, de hipóteses que são colocadas e são testadas, que depois chegam às conclusões, que depois chegam às teorias que nós hoje conhecemos. Mas, pronto, certamente vamos falar sobre isso agora, portanto dou a palavra à Marta para iniciar o debate. É o mesmo microfone. Obrigada a todos. Vamos então começar a nossa conversa e eu se calhar começava pelo professor Manuel Carmo Gomes, que referiu logo na sua intervenção inicial que já fez a distinção e muito bem de comunicação numa situação calma, de investigação e um contacto pontual com os mídias face a situações de crise. E também tem já ampla experiência na Comissão Técnica de Vacinação, não só neste momento de maior visibilidade com a Covid, mas também anteriormente. O que eu gostaria de começar por lhe perguntar é, neste contacto que tem tido com os mídias nestas últimas décadas, o que é que tem adaptado e aprendido, que desafios é que tem encontrado, mas também o que é que destaca que possa ter corrido melhor e o que é que tem aprendido e evoluído na sua abordagem com os mídias?
Ok, obrigado. É muita coisa. Ora bem, eu começaria isto, aprendi, eu não tenho nenhuma formação em comunicação social, portanto foi aprender com o tempo. Eu distinguiria 3 tipos de abordagem que os jornalistas nos fazem, do mais fácil para o mais difícil. O mais fácil é quando o jornalista nos envia um e-mail e com um conjunto de perguntas pede para nós respondermos às perguntas. E, portanto, nós temos um prazo de, em geral é curto, 48 horas, 3 dias, mas é suficiente, quer dizer, não é difícil porque nós estamos dentro do assunto, é tudo uma questão de elaborar um texto claro, sem termos técnicos. Eu sugiro que seja feito num dia e depois seja relido no outro dia, porque nós alteramos sempre aquilo que escrevemos a primeira vez, mas é fácil, quer dizer, este tipo de abordagem não coloca problemas. Depois, com dificuldade intermédia, eu colocaria o telefonema, que chega ou da redação de um jornal, pode ser o Público, por exemplo, ou de uma televisão, em diferido, portanto, em que não ficamos no ar em direto, de imediato. Portanto, é uma conversa com o jornalista, também tem um conjunto de perguntas, mas a conversa é mais calma, porque nós, se nos enganarmos, podemos voltar atrás e até podemos dizer, por favor, corta essa parte que vou refrasear outra vez, e, portanto, é um bocadinho mais difícil que a anterior, porque nós temos de ter presente o que é que queremos dizer, minimamente, não é, com objetividade, mas é mais fácil do que o último nível, que é o pior de todos. O último nível é aquele, é que nós recebemos o telefonema para entrar em direto, daí a nada, ou por exemplo no caso da rádio é instantâneo, para entrar em direto ou na rádio ou na televisão. A televisão em geral é para entrar em direto hoje à tarde às 5 da tarde ou então no horário nobre. Normalmente é pior por várias razões. Uma delas é que eles normalmente não dão indicação específica de qual vai ser o assunto sobre o qual se vão focar. Falam em geral, portanto, pode ser, vamos falar de sismologia, vamos falar da preparação do país para os sismos, ou então vamos falar de Covid, ok? E, portanto, isto evidentemente é muito mais estressante e temos que nos preparar. Qual é a receita que eu arranjei para tudo isto? Quer dizer, eu não inventei a roda para resolver este problema, mas arranjei uma receita que serve pelo menos para estas abordagens mais difíceis. É estar preparado. E estar preparado significa, antecipadamente, antes do telefone tocar, nós começarmos a adivinhar que vamos ser contactados e qual é o assunto sobre o qual vamos ser contactados. E convém logo definir 2 ou 3 assuntos, mas não é muito difícil, porque quando os assuntos são quentes, estão na imprensa, a gente adivinha mais ou menos qual é o assunto sobre o qual vão falar. E elaboramos com calma um texto que nós lemos em voz alta, e o texto deve ter um conjunto de regras. Primeiro, logo à cabeça, devem vir as mensagens importantes. Quer dizer, isto não é como escrever um artigo em que a gente fala primeiro do contexto, depois dos métodos, depois dos resultados. Começa-se pelas conclusões logo. E no fim a punchline. Portanto, a gente começa por dizer as conclusões. E não muitas, 2 ou 3 essenciais, com clareza, e depois elaboramos um bocadinho. Mas isto tem que estar pensado como um discurso preparado antes do telefone tocar. Eu aprendi isto com os políticos. Se vocês ouvirem com atenção os políticos, é isto que eles fazem. Eles têm um discurso preparado e qualquer que seja a pergunta, o discurso sai. Pronto. E isto funciona por várias razões, mas uma delas é que se vocês fizerem isto, têm um discurso fluido, porque treinaram um bocadinho, têm um discurso fluido que vai ao essencial, falam logo nas coisas mais importantes, que são as que ficam no ouvido, são as primeiras que se dizem, e depois elaboram um bocadinho, mais ou menos, consoante o tempo que o jornalista vos dá, seja em televisão, seja em rádio, em direto. Portanto, esta é a receita, é estar preparado. E estar preparado implica um bocadinho de trabalho de casa. Mesmo que nós não tenhamos a certeza acerca de quais vão ser as perguntas, a gente prepara-se para 2 ou 3 perguntas diferentes. É como se fosse um exame, ao fim e ao cabo. Ora bem, quais são as dificuldades maiores nisto? As dificuldades maiores nisto são as perguntas completamente descontextualizadas. Quer dizer, eu quando vou para exames, quando era aluno e ia para exames, eu não tinha medo dos professores que estavam no júri e que sabiam bem do assunto.
porque esses compreendem as dificuldades e fazem perguntas to the point, quer dizer, compreendem que há coisas que podem correr bem, outras correm mal, mas são perguntas que fazem sentido. Agora, o pior é o professor que está no júri e que não leu a tese, tem uma vaga ideia, leu o título e faz uma pergunta completamente, quer dizer, que a gente diz, calma aí, deixa-me lá estruturar a resposta, eu preciso de 5 minutos para ver como é que lhe vou responder. E há jornalistas que fazem coisas destas, em direto. Eu ontem, por exemplo, ouvi uma jornalista falar com um colega da climatologia, creio eu, e perguntou-lhe, ele tinha 15 segundos para responder, está Portugal preparado para as alterações climáticas? Quer dizer, em 15 segundos, isso é uma pergunta que não se pode fazer, quer dizer, mas eles fazem perguntas destas. Ora bem, isto pode acontecer em direto, não é raro acontecer, e portanto também convém estar preparado para isso, vai ter um certo treino. E o treino consiste em ter o discurso preparado e, portanto, pergunte-lhe o que perguntar, leva com o discurso em cima, ou então desviar, isso é mais simpático, desviar a conversa para aquilo que nos interessa. Porque normalmente as pessoas que estão em ciência e que estão a olhar para um assunto há muito tempo têm uma ideia do que é mais importante, o que é crucial, quais é que são os assuntos, quais é que seriam as perguntas certas, as coisas que são fulcrais. E isto normalmente não coincide com aquilo que o jornalista entende que é prioritário ou que é fulcral. Portanto, compete-nos a nós desviar para aquilo que a gente acha que é fulcral. E podemos usar frases do género, perdão, deixa-me colocar primeiro as coisas em perspectiva. Ou então, parece-me que a sua pergunta está a partir de pressupostos talvez um bocadinho errados. Percebem? Portanto, recolocar a questão, dar atenção à pergunta, evidentemente, mas recolocar em termos daquilo que nós achamos que é realmente o essencial dizer. E depois vai o nosso discurso. Okay? Isto são as coisas que eu aprendi e que ajudaram imenso, mas levou tempo, não aprendi logo, que ajudaram imenso depois a lidar com estas situações de maior stress. As outras são mais fáceis. Nós temos tempo de escrever com calma, isso é a situação ideal. Obrigada. Nós já tivemos aqui... Sim, eu depois ia começar a passar a palavra também aos jornalistas. Mas isto é... assim, mas vamos intercalar. Não, isto é rápido, mas é sobre a questão do escrever o texto. Isto é uma coisa que para mim é muito pessoal, porque normalmente corre bastante mal quando as pessoas me aparecem com textos à frente. Então eu acho que em vez de escreverem o texto, não, façam só tópicos, ou por exemplo, se houver números ou percentagens assim importantes, tragam-nas, mas façam só tópicos. Não escrevam textos, porque senão vão ficar presos ao texto, ainda vai ser muito pior, ainda vão entrar em stress. É muito pior ter um texto mesmo ali preparado. Eu acho que em vez de um texto escrito, acho que é preferível tópicos e eventualmente alguns números que sejam relevantes. Obrigada, Adriana. Se calhar podemos deixar aqui na Teresa. Sim. Eu ia passar agora à Teresa. Nós começámos com o cientista, agora tivemos também já a Adriana, e ia passar-te a ti, Teresa, que estarias do outro lado do telefone, para falar com um cientista, e eu ia perguntar-te também, tu referiste a evolução também das instituições científicas e dos cientistas na forma como comunicam, e a perguntar se podias partilhar um pouco o que sentes, se os cientistas felizmente já estão melhor preparados para comunicar, e também o que é que sentes necessidade de, quando contactas um cientista, para ser uma ótima fonte. Já tivemos aqui muitas dicas importantes, mas o que é que também valorizas quando contactas um cientista? Bom, eu acho que o professor Carmo Gomes tem a lição já toda mais que estudada, tenho a dizer. O que é que seria um ótimo... eu acho que é um bocado como o professor Carmo Gomes fez, e até mesmo às vezes nós, o jornalista, que podemos ser o jornalista de ciência que até sabe daqueles assuntos, na perspectiva do jornalista de ciência, às vezes também não colocamos a pergunta certa. E eu agradeço que, se eu não faço a pergunta certa, que alguém do outro lado a recentre e a recoloque e me diga que fez-me esta pergunta, mas há outro aspecto aqui muito mais interessante, e a conversa pode ir para qualquer coisa que para mim pode ser inesperado. E eu acho isso enriquecedor e nem vejo isso como qualquer coisa negativa do eu não saber, porque é óbvio que eu não sei tudo, também faço as perguntas às vezes ao lado, e se alguém sabe muito mais sobre aquele assunto pode fazer-me descobrir outras coisas. Acho que na comunidade científica houve uma evolução tremenda, já não é preciso explicar
o que é o jornalista de ciência. Já não é preciso explicar à comunidade científica que é importante comunicar o que fazem, e acho que a Covid e a pandemia também nos mostrou quão importante a comunicação de ciência pode ser para todos nós, e também nos colocou, acho que aos cientistas, aos investigadores, aos académicos e aos jornalistas sob grande pressão e sob grande stress. Se do lado do cientista foi preciso comunicar e utilizar as palavras certas, do lado do jornalista também foi preciso saber escrever depressa ou divulgar depressa e também colocar as palavras certas, não fazer grandes asneiras nem grandes disparates, corrigir a informação. Vimos mesmo que a informação, a ciência estava a ser feita em direto, todos estávamos a assistir a qualquer coisa que hoje se dizia que era assim e que amanhã já se dizia que não era bem assim. E se isso para a comunidade científica foi difícil de comunicar, porque tem a ver com o processo científico, não é qualquer coisa muito óbvia para todos. Para o jornalista também, obviamente, também é difícil comunicar isso. O que é que me perguntaste mais? Em relação às instituições? Não, houve uma grande evolução nas instituições em Portugal. Eu acho que há 30 anos não havia propriamente comunicadores de ciência nos laboratórios nem nas universidades. Haveria o investigador ou o professor que o jornalista conhecia e a quem telefonava diretamente a fazer perguntas nas várias situações, ou porque viu que aquela pessoa acabou de publicar um artigo científico, ou porque aquela pessoa era um especialista numa determinada área, aconteceu qualquer coisa e quer o comentário, quer o contexto, quer o background. Hoje, as instituições têm comunicadores de ciência, eu diria que ainda não é o mundo ideal, não é o mundo perfeito, se calhar têm uma ou outra pessoa dedicada a isso, e depois há muitos tipos de comunicação. Há a comunicação institucional, em que no fundo é comunicar tudo o que uma universidade faz, e depois há a comunicação de ciência propriamente dita, e que também pode seguir várias plataformas, pode seguir as plataformas dos sites das universidades e dos laboratórios, as redes sociais, e depois o meio mais convencional e tradicional, que são os média convencionais, e esses passam pelo crivo jornalístico, e é a diferença entre comunicar ciência numa rede social em que qualquer pessoa pode fazer isso, ou comunicá-la através dos jornalistas da televisão, de rádio ou dos jornais. Isso significa aplicar as regras do jornalismo, e então aí, com todos os erros que também podemos cometer como jornalistas, aí temos a verificação da informação e, obviamente, também a correção, se for caso disso. Portanto, eu acho que mudou muito, mas também já agora partilhar que a dificuldade é que, em Portugal, as redações, os jornais, as televisões, as rádios não valorizam muito o jornalismo de ciência, não acham, porque nas redações ou não há jornalistas de ciência sequer, ou então há o jornalista de ciência isolado, ou então há o caso, volto a dizer, especial do público, em que uma pessoa não está isolada, não é uma ilha só, o jornalista não é ele só uma ilha, no fundo temos um pequeno arquipélago, digamos assim, no público. Se vai crescer, se vamos ter mais jornalistas de ciência no país, eu acho que não vejo isso como muito viável, mas acho que se a comunidade científica partilhar mais o que faz, talvez as redações também sintam necessidade de valorizar mais essa informação. Ficamos com esta mensagem de ainda comunicarmos mais, e tocaste em muitos pontos importantes, e poderíamos ter outra mesa redonda só sobre, por exemplo, comunicação de ciência nas redes sociais. Eu se calhar agora perguntava à professora Margarida, que tem uma experiência também ampla, mas num ângulo diferente, que é o contacto com os pacientes numa doença genética que, sendo rara, é das mais prevalentes, ou a mais prevalente das doenças genéticas, e perguntar-lhe este contacto, por um lado, com os pacientes, em que é necessário traduzir a informação e gerir expectativas, e depois também, se calhar através dos mídia, depois o chegar aos pacientes, o que é que aprendeu também neste contacto e o que é que foi mudando na sua comunicação? Eu devo dizer, uma coisa que me marcou muito para comunicar ciência, e aliás, para dar aulas, porque no fundo nas aulas nós comunicamos ciência, claro que pode ser em diferentes níveis, mas nós temos que chegar, e já fiz palestras em escolas secundárias, até miúdos de 5 anos, portanto, há aqui qualquer coisa de comum.
uma coisa que me ajudou muito foi, nos meus anos, quando estava na universidade, em paralelo, fazia tradução simultânea, de inglês para português. E ao fazer a tradução simultânea, apanha-se todo o género de speakers, de palestrantes. Horrível, às vezes. Então, em Portugal, se fosse ao contrário, às vezes eu ajudava o colega que estava ao lado, que fazia ao contrário, de português para inglês, às vezes ajudava, e isso era o terror. Traduzir portugueses para inglês é um terror. Porque começam... Eu queria pôr uma pergunta sobre o livro, não sei o quê, não sei o que mais, que por acaso passa-se naquela terra onde há um restaurante onde se come muitíssimo bem, e eu tenho lá um primo, tenho família... E a gente está calado no microfone. Como é que se traduz aquilo? Quer dizer, para inglês fica uma coisa completamente idiótica, não é? E porque não vão ao ponto, não vão à questão, que era o que disse o Manel logo no início, que é identificar o que é importante, porque é isso que as pessoas apanham, é essa mensagem que as pessoas apanham. E às vezes, por exemplo, com os alunos e no mesmo também com os pacientes, é preciso largar assim uma frase bombástica, até pós acordar, não é? Porque às tantas estão assim um bocadinho, e é preciso acordá-los e dizer: vocês já pensaram, sei lá, porque é que nós conseguimos correr? E há pessoas que têm doenças que não conseguem correr, por exemplo, e começa a fazer perguntas, estimula muito a curiosidade, que eu acho que é isso o ponto fundamental em ciência, é a curiosidade de saber pensar nas coisas e saber o que é que está por trás, que nós não vemos e, portanto, vamos investigando. Portanto, acho que isso que é muito interessante. Uma coisa que eu digo, por exemplo, aos meus alunos de doutoramento, essa das perguntas já engatilhadas também é uma que eu recomendo sempre, mas há outra que é: tentem passar a mensagem como estando a explicar à vossa avó. O que é que fizeram? A vossa avó gosta muito de vocês, tem muita curiosidade, e gostava de saber o que é que vocês fizeram, que passam ali horas a queimar as pestanas, e dias, e noites, e fins de semana. Expliquem à vossa avó. E isto ajuda a pôr as coisas muito em perspectiva, porque lá está, eu acho que é um bocadinho o papel do jornalista, que está entre o cientista, que está lá no segredo dos deuses, digamos assim, e o público. E, portanto, põe as perguntas certas, que às vezes podem ser difíceis e eventualmente fora de contexto, mas que são provavelmente as perguntas que o público tem, o público, não só o público, mas o público, que o público tem e que tem aquela curiosidade e, portanto, obriga-nos a repensar os nossos assuntos, que nós conseguimos muito bem passar a informação para especialistas que estão por dentro e às vezes até falamos num jargão que para o público é absolutamente hermético, mas chama-nos à terra, quer dizer, as perguntas que são feitas é na perspectiva do... não pode usar essa palavra. Eu lembro que estava no EMBL quando publiquei um artigo numa revista de muito alto impacto e faço um resumo. E eu fiz um resumo já com muito treino. Não, essa palavra não pode usar. Aquela também não pode usar. E pense em crianças, pense na avó, e isso ajuda a pôr as coisas muito em perspectiva e numa maneira que nós não estamos habituados a pensar. Portanto, temos que fazer esse exercício e o facto de sermos interpelados é como vem uma criança e põe-nos aquelas perguntas e a pessoa vê, como é que eu vou responder? É um bocadinho esse mesmo exercício que temos que ir fazendo, mas o papel dos jornalistas é extremamente importante porque nos está sempre a puxar para o lado certo. Eu não queria tirar tempo aos outros colegas. Eu esqueci-me de dizer uma coisa. Quando nós falamos com um investigador, às vezes a dificuldade, há uma parte de dificuldade, é nós teremos uma dúvida em concreto, nós queremos uma resposta em concreto e a pessoa começa a fazer, agora lembrei-me por causa do que acabámos de ouvir, a pessoa começa a fazer um grande contexto, começa a contar-me tudo e mais alguma coisa e eu não tenho muito tempo, eu tenho que perceber rapidamente uma coisa e a pessoa começa-me a explicar, isso exaspera qualquer jornalista tenha dizer, não vai, é ir ao ponto e depois dar o background. E também em relação ao jargão eu tenho uma perspectiva muito pessoal que por acaso não é bem essa, que é, eu acho que não há palavras proibidas, não há termos técnicos proibidos, eles têm a de ser explicados e também temos de ter atenção se estamos a falar para uma criança ou se estamos a falar para outro tipo de
pessoas, basicamente, que não crianças. Não quero roubar tempo aos colegas. Obrigada. Obrigada. Ficámos aqui com pontos importantes, irmos ao ponto, mesmo quando passarmos, por exemplo, para as perguntas, para termos tempo para várias perguntas. Agora, eu vou passar para outra área científica, aqui para este lado, porque o professor João tem já uma experiência, foi uma experiência também de aprender fazendo. Eu acho que os três, da parte dos cientistas, foram muito aprendendo fazendo na comunicação com os mídia, e a partilhar um bocadinho também como foi, e como está a ser, essa experiência de comunicação com os mídia e que boas práticas também é que foi ganhando. Posso dizer um bocadinho como é que cheguei lá? Rapidamente, muito rapidamente. Exato, já estamos aqui. Não, é porque no meu caso eu sou completamente amador, no sentido de que não tive nenhuma formação, mas em perspectiva sinto que eu fui-me formando. Eu talvez, para além de ler muita comunicação, lia muita comunicação até na área da física, gostava muito da física e lia, portanto, e sem saber estava a aprender como é que os físicos comunicavam problemas complexos, relatividade, buracos negros, e fui absorvendo isso. Quando começaram os blogs, tive um blog, e como gostava, era um blog, comecei em que se calhar no início havia 2 ou 3 pessoas a ler, no final o blog durou, chamava-se Terra que Gira, durou 5 ou 6 anos, no final tínhamos 700.000 leitores, porque era em português, mas apanhámos muito do Brasil, era uma altura que os blogs estavam no máximo, e houve um período da minha vida, há 2 anos, que escrevia literalmente todos os dias, era das 7, eu chegava a casa, das 7 às 8, antes do jantar escrevia, mas a maior parte do tempo estava a escrever e ninguém estava a ler. E agora vou ver o que eu escrevi, às vezes vou ver, em 2007, tenho um bocado de vergonha daquilo. Mas um dia, depois deixei, fui para a Austrália e na Austrália publiquei um artigo de alto impacto e tive a questão dos e-mails, em que mandaram-me vários e-mails. O problema é que recebia 50 e-mails por dia. E durante uma semana tornou-se viral o nosso artigo, nós pusemos uma nota de imprensa, tornou-se viral, portanto tinha 50 e-mails e eu penso que respondi a todos. Foi aí que eu percebi que eu tinha um grande treino já de escrever, portanto fui melhorando, se calhar os 10 primeiros não saíram tão bem, mas a seguir foi isso, era escrever curto, ter já até algumas frases preparadas que ia reciclando e depois era quase, não era bem copy-paste, mas ia reciclando. Portanto, aí esse treino da escrita eu tive. Isto, uma mensagem, se alguém um dia quiser fazer comunicação, não há nada melhor do que treinar. A outra foi em relação à oralidade. Também um dia, no mais difícil, um dia era agosto, houve um sismo, todos os sismólogos estavam de férias, todos os cientistas mais séniores estavam de férias e eu aparentemente estava disponível e disseram, olha, pode estar aqui daqui a 40 minutos na televisão. Foi a primeira vez que eu fui à televisão, sentaram-me lá, estive lá 1 hora. E nem tive tempo de ter medo, nem sequer fiquei nervoso, porque fui a correr. Eu estava literalmente em Torres Vedras e tive que ir a 150 km/h até a Carnaxide, para o estúdio, cheguei lá e tive lá um sismo e depois foi uma semana também 5 vezes por dia. A sensação que eu tive foi, as primeiras vezes, eu era como se estivesse num sonho, eu não tinha controle nenhum, perguntavam-me e eu não sabia o que estava a dizer, depois ia ver, até não correu mal, disse ali um disparate. Mas à medida que fui fazendo, comecei a ganhar completamente consciência. E ao fim de fazer 10 vezes, 15 vezes, eu sabia é como se estivesse num sonho, mas tinha o controle do volante. Sabia, vou fazer isto, vou fazer aquilo, consigo dizer isto. Comecei a estar mais consciente do que estava a dizer, falar mais devagar, a pensar no que ia dizer. E aí, mais uma vez, é uma questão de treino. Foi o treinar. Portanto, eu sendo... O que é que eu quero dizer com isto? Se nós quisermos ter uma política de boa comunicação de ciência, até nós, investigadores e docentes, temos que ser treinados. Claro que se nos acontecer ir à televisão 30 vezes seguidas, isso é forçado. Mas penso que é muito importante esse treino. Onde é que isso depois também é uma mais-valia? E isso tem que ser feito até a nível da profissionalização, porque uma das coisas que havia na Austrália, quando houve questão do artigo ser viral, a faculdade tinha um gabinete com 20 pessoas e depois a universidade tinha outro gabinete com 20 pessoas e eles ajudavam nos textos e filtravam tudo. Mas eles tinham-lhes acontecido, porque isto foi em 2013, eles tinham ganho um prémio Nobel em 2009 e, portanto, tinham tido perceberam que tinham que
profissionalizar aquilo. Isso ajudou. Isso tem depois a mais-valia ter um retorno brutal para o ensino, que eu percebi, à medida que eu aprendi a fazer comunicação, eu sinto que dou muito melhores aulas. Porque eu falo e os alunos dizem, o professor, percebe-se o que o professor diz, é interessante. E às vezes também, pronto, isso tem o outro lado, também tive isso na altura, que foi, se calhar ainda apanhei um bocadinho do tempo antigo, em que tinha essencialmente as críticas, eu tinha os meus familiares, parabéns, boa e tal, mas muitas vezes os meus colegas vinham, não devias ter dito aquilo está errado, não sei o quê. Mas isso depois vai, mas acho que é um bocadinho isto, acho que o treino é onde temos de treinar, é a melhor maneira. Portanto, fica já aqui a mensagem também, praticar, que é muito importante. E agora vamos para este lado da mesa, para alguém que também tem muito treino, em mais de 1600 entrevistas só para o 90 segundos de ciência, certo? O que eu te ia perguntar, Adriano, era também, por um lado, se vais notando desde 2016 até agora, o que é que vais notando na preparação dos investigadores e quais é que são, porque eu tenho tido a oportunidade de presenciar algumas entrevistas e tu vais guiando os investigadores para a entrevista, quais são os principais conselhos também que tu dás e quais é que são as mais-valias que um investigador pode trazer? Já percebi que ter o texto preparado pode, por um lado, ser uma mais-valia, por outro lado, pode ser uma desvantagem. Quais é que são os principais conselhos que dás? Obrigado, Marta. Eu sinto que de 2016 para cá tenho notado uma maior profissionalização da comunicação de ciência, apesar de nas diferentes instituições, o 90 Segundos não é um programa só de Lisboa, nós vamos a todo o país, inclusive às ilhas, e tenho reparado que tem havido um maior investimento por parte das universidades e institutos em gabinetes de comunicação de ciência e também nos gabinetes de assessoria de imprensa, que tem melhorado. No entanto, ainda continua a ser muito pouco. Estamos a falar de gabinetes, às vezes, para universidades inteiras, tem 3, 4 pessoas, o que é muito pouco, quando deveriam ter os tais 20, se calhar, não digo por faculdade, mas pelo menos, se calhar, 2 ou 3 por faculdade e depois uma equipa maior na reitoria, seria o ideal. Mas tenho visto pelo menos alguma evolução nesse sentido, as equipas estão a ficar ligeiramente maiores, portanto, acho que esse nível de profissionalização é bom. Acho que também seria importante, é uma coisa que, pronto, nós estamos na Universidade de Lisboa, mas, desculpem falar um pouco da Nova, mas a Nova faz bem, que tem nos seus programas doutorais, tem uma semana ainda é pouco, acho que deveria ser mais, mas tem uma semana em que ensina aos seus doutorandos como comunicar ciência. E isto é feito com comunicadores de ciência e com atores que os dão dicas para eles como eles resumirem, neste caso, os seus trabalhos doutorais e como os comunicarem melhor. Eu acho que esse tipo de programas deveriam ser alargados a todas as universidades, pelo menos, não só a alunos de doutoramento, mas também a investigadores e professores mais séniores, porque pronto, nem todos têm esta aptidão para a comunicação e acho que trabalhava, ou mesmo aqueles que têm também trabalhar um pouco mais, porque lá está, também a área da comunicação também vai evoluindo ao longo dos anos, é importante. A nível de dicas que eu posso dar, pronto, esta questão do texto realmente o 90 segundos é um bocadinho diferente de uma entrevista normal, enquanto que um jornalista, quando vai entrevistar um investigador ou outro entrevistado qualquer, chega lá, começa logo a colocar questões. No 90 segundos nós temos uma perspectiva mais de documentário, então eu tento preparar um pouco o entrevistado para o colocar ou a colocar mais à vontade e também para delinear os tópicos que serão mais importantes falar no episódio, porque também como estamos a falar aqui para um público que é leigo na ciência, ou presumimos nós que seja leigo na ciência que o investigador está a divulgar, queremos que, por exemplo, a questão do jargão, que se usarem palavras de jargão, eu encorajo a usarem-nas, mas sempre que as usam, logo imediatamente a seguir explicarem o que é. Claro que isso pode correr o risco de termos um episódio só a explicar todos os jargões, não é? Portanto, às vezes é evitar escolher só uma ou duas que são realmente importantes e que são boas para o público ouvir, aí sim. Outras coisas que eu faço é tentar pôr o entrevistado mais à vontade possível. Isto eu acho que isto é mais do lado do jornalista, acho que se tivermos tempo, muitas vezes não temos, especialmente quando vamos para direto, mas se tivermos tempo, perder pelo menos uns 5 minutos a falar, nem que seja sobre coisas banais, como sobre futebol, ou sobre o tempo, ou outras, ou até política. Não política não, que isso às vezes gera ali emoções, portanto talvez não, mas...
Também pode. Já sobre a seleção, assim, que é uma coisa que também ninguém quer saber. Portanto, assim, sobre temas banais, ou até só perguntar sobre a vida da pessoa, então há quanto tempo é que está a trabalhar nisto, ou seja, só pode deixar o entrevistado mais à vontade, especialmente se for alguém que não está habituado a falar com os mídia. De resto, acho importante, lá está, não ter o texto, mas ter tópicos. Os tópicos é muito importante. Se houver uma mensagem específica que vocês querem passá-la, colocar lá, especialmente se, ok, tive este resultado muito interessante. Não demore o tempo todo a chegar ao resultado. Comecem logo pelo resultado, ou seja, usem a estrutura da notícia. Começa logo pela parte mais importante e depois, ou seja, o que, o quando, como, porquê, onde, pronto. Fazer essas coisas todas e depois sim falar dos pormenores. Que às vezes, pelo menos para mim, a parte mais interessante até nem está nos resultados, mas está em como é que chegaram aos resultados, ou seja, como é que se lembraram de ter esta questão. Por exemplo, se olharmos para as vacinas da mRNA, pronto, as pessoas que estavam a desenvolver, como é que decidiram olhar para o mRNA em particular e pensar, pá, isto dava o mesmo jeito para fazer uma vacina. Tipo, são estes tipos de questões que eu gosto de explorar e gostava de explorar tipo, num formato maior que o 90 segundos não permite. Mas às vezes isto até é muito interessante, mas para um ouvinte ou para um espectador isto pode parecer muito jargão, muito técnico. Então, para tornar isto interessante, temos que começar por embelezar um pouco a coisa, dizer, isto vai ser usado para desenvolver vacinas que um dia podem ser aplicadas em doenças como o cancro ou por aí fora, e depois isso prende o ouvinte e depois aí já tem algum espaço para explicar a parte mais técnica, porque a pessoa gera um interesse, mesmo que não compreenda inteiramente como é que vocês chegaram lá, depois ajuda. Portanto, acho que sim, vai estar a despertar a curiosidade. Portanto, tentem arranjar um gancho, que isto é um termo que nós usamos, seja um gancho na vossa investigação que atraia a pessoa comum. Podem testar até com vossos amigos que não sejam da vossa área ou com familiares. Está, a questão da avó ou das crianças é muito boa. Por acaso é uma que eu uso às vezes quando vejo que as pessoas têm alguma dificuldade. Digo, explica como se estivesse a explicar à minha avó. Eu costumo também usar isso, porque achei muito engraçado quando referiu. Portanto, experimentem com familiares, com amigos e vejam qual é que é o gancho, qual é que é aquela coisa que desperta mais a curiosidade deles. Comecem por aí e depois vão para o concreto. Quando apanharem jornalistas que vos façam aquelas perguntas rasteiras ou aquelas perguntas que vêm do nada, eu lembro-me que houve uma vez um jornalista que estava a falar com uma pessoa que faz transplantes de coração e perguntou se o coração também trazia os sentimentos. Obviamente que esse tipo de questões uma pessoa fica a pensar, opá, tipo, o que é que eu vou dizer aqui? Não é? Essas coisas são mesmo muito difíceis de preparar e inesperadas. Sim. Então aí o que vos peço é, se calhar, tirar 1 ou 2 segundos, respirar um bocadinho fundo e depois tentar explicar. Bem, só obviamente que por exemplo, nesta questão aqui podiam dizer, pronto, nós sabemos que, por exemplo, nas telenovelas isto é uma coisa que se usa muito, ou seja, usar um bocado o humor funciona muito bem nestes casos e depois dizerem, mas pronto, não existem evidências científicas de que o coração, depois até podem explicar que o coração é só um músculo por fora e pronto. Estas coisas aqui são um bocado mais difíceis, então eu acho que para essas não há muito bem como vos preparar, é mais como o professor disse há pouco, tenham a vossa mensagem bem definida. Não a escrevam, mas tenham por tópicos. Eu vou reforçar sempre esta ideia. Tenham a vossa mensagem bem definida, aquilo que vocês querem pensar bem definido. E quando vêm estas perguntas rasteiras, podem fazer um pouco como aos políticos, que é tipo rirem-se e depois explicar outra coisa. Ou então, lá está, usem o humor, respondam à questão e depois aproveitem. Mas já agora deixem-me só acrescentar aqui uma coisa e passem a vossa mensagem se ainda não a passaram anteriormente antes da pergunta rasteira chegar. De resto, eu acho que também cabe a nós jornalistas, pronto, eu não digo que todas as redações devam ter jornalistas de ciência, isso era o ideal, mas eu também percebo que por questões também financeiras e hoje em dia as redações, isto é uma coisa que as pessoas que não percebem a realidade do jornalismo, eu acho que deviam perceber, é que as redações, especialmente em Portugal, estão mesmo muito, muito pequenas, temos pessoas a fazer o trabalho de 3 ou 4, em muitos casos, e obviamente que muitas vezes os jornalistas não têm tempo para preparar os assuntos como deveriam. Claro que isso não é desculpa, idealmente não deveria ser assim, mas quando isso acontece também peço-vos que compreendam que muitas vezes quando estão a falar com um jornalista que não percebe a vossa área, também deem algum espaço porque se calhar era um jornalista de desporto, ou de economia, ou de política, ou de redação simplesmente, e era o único que estava disponível naquela altura e foi ele que ficou encarregue disso.
ou ela, portanto, deem um bocado de margem de manobra e tentem compreender esse lado. Da parte dos jornalistas em si, era bom que houvesse mais, pelo menos, não digo a serem jornalistas de ciências específicas, mas pelo menos a interessarem-se um pouco, talvez a terem algumas formações. É complicado, mas pronto, eu pelo menos quero acreditar que não sou tão negativo como a Teresa, que disse que acha que não vão ver muitos mais no futuro. Não, eu acho que não vai crescer. Desculpe, eu acho que não vai crescer. Acho que há um ou outro jornalista de ciência espalhado pelas redações e depois há aquelas pessoas que têm interesse pela ciência e que também escrevem. E depois há o jornalista que vai escrever sobre ciência ou vai fazer uma peça de ciência que caiu ali de paraquedas. Há um pouco de tudo. Não penso é que, estando as redações tão, com tanta escassez de recursos, que os jornalistas de ciência vão crescer. Florescer. Sim. Não vejo isso. Sim, isso concordo. Era o que eu queria dizer, sim. Era o que eu queria dizer. Sim, isso eu concordo. Do ponto de vista realista, também acho que sim, dificilmente vamos ver todas as redações a ter 5 ou 6 jornalistas de ciência, acho que não. Mas acho que, pelo menos, alguns interessados por ciência vão continuar a existir e pronto, espero que isso depois ajude também a juntar estes dois mundos, que é o lado da ciência e o lado dos jornalistas. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Nós temos uns minutinhos agora para perguntas. Que temos aqui os conselhos já do nosso painel serem perguntas diretas e como vocês viram também, tanto jornalistas como cientistas, nós estamos todos à procura das perguntas certas. E, portanto, quando a pergunta não é exatamente certa, nós ajudamos a redirecionar. É isso que é fazer também ciência e é isso que é fazer jornalismo, não é? Portanto, agora também o foco também é em vocês. Alguém tem alguma questão? Então, só um bocadinho que eu vou levar o microfone. Obrigada. Primeiro, obrigado por estarem aqui, quer aos meus colegas, quer aos jornalistas, que é muito importante. Tenho uma pergunta muito direta, que é, nesta questão da comunicação, e agarrando um bocadinho nas palavras da Teresa Firmino, se permite que a chame assim, falou na questão de que as instituições também têm que dar o passo, não pode ser só uma reação àquilo que os jornalistas pedem. E nós sentimos, e agora do ponto de vista institucional, nós sentimos exatamente isso, e nós queremos dar esse passo, mas fazemos, provavelmente mal, muita tentativa junto dos mídia para promover a nossa ciência e temos uma taxa de resposta muito reduzida. Portanto, eu gostaria de saber qual é, do vosso lado, o conselho que dão a uma instituição para... Está bem? E depois eu tenho outras perguntas, se mais ninguém tiver, eu tenho mais. Eu acho que uma coisa muito fundamental é perceber como é que funcionam as redações e os jornalistas. Porque enviar um e-mail para uma redação inteira, para não sei quantas pessoas, não é eficaz. É perceber quem são os jornalistas e o que é que fazem numa redação, a quem se dirigir em concreto. E depois perceber que tipo de informação tem entre mãos. Se é uma informação que à instituição interessa divulgar para todo o lado, então pode decidir contactar este meio de comunicação, por exemplo, a agência Lusa, que fará um take, distribuirá esse take por todos os jornais e rádios e televisões, e isso aparece publicado, por vezes, nesses jornais que pagam esse serviço, mas não tem um grande investimento do próprio jornal. Ou então decidir, tenho aqui uma história, que nós os jornalistas dizemos histórias, tenho aqui uma história espetacular, incrível. Qual é o meio de comunicação social? Qual é o jornalista que eu vou contactar? E se o jornalista perceber que aquilo é realmente incrível, dará espaço editorial e atenção editorial e valorizará essa história. Portanto, acho que é perceber como funcionam as redações, os bastidores e os jornais e as televisões e as rádios e perceber que também não são todos, quer dizer, o Adriano falava do não quero o texto escrito, por exemplo, e se calhar para um jornal e para a preparação da conversa com o jornalista do meio do jornal, se calhar também tem que perceber para que meio de comunicação está, com o qual está a falar. Portanto, eu diria que assim o aspecto, porque eu sinto, por exemplo, que às vezes recebemos informação para uma redação inteira que se perde, que nós recebemos tantos e-mails, ou então também contactar o jornalista, telefonar-lhe mesmo, dar-lhe um exclusivo se aquela história é incrível. A questão da história é muito importante, é uma das coisas também que eu digo muito.
aos alunos, os estudantes de doutoramento, vocês têm que contar uma história. Para escrever um paper tem que ser uma história. Não é uma meia dúzia de resultados ali soltos, isso se calhar o ChatGPT sabe fazer. Portanto, vocês têm que saber contar a história. Eu só queria dizer uma coisa em relação a isto da Margarida, porque há aqui dois planos, na minha opinião, que é, há o plano de nós temos um resultado muito interessante, ou aconteceu, sei lá, um consórcio muito interessante, foi ganho um projeto, tá, que é a notícia e que, pronto, interessa comunicar, mas há um outro plano que eu não sei se cabe aqui hoje, mas podemos fazer outro dia, que é porque é que há tão pouca ciência nos mídias. E isso é uma questão que eu acho, por exemplo, programas de informação, televisão ou mesmo de rádio, telejornais, noticiários, etc. Ouço falar, bem, de guerras nem se fala, não é? Mas ouço falar imenso de futebol também, ouço falar imenso de economia. Porquê é que um país como nós, que estamos a decair em termos de competitividade, e é isso que os números infelizmente mostram, temos que pôr a ciência no topo das prioridades, e a educação, obviamente, também, portanto, que é de pequenino que se começa, mas a educação e a ciência é o que nos pode tirar deste impasse a que a nossa economia chegou. E, portanto, isso é um outro nível, quer dizer, que é fazer lobby pela ciência, já não é só comunicar os factos e determinadas notícias que são interessantes, mas o fazer um lobby pela ciência, e nós fizemos um pouco isso naquele grupo que foi do Manifesto para a Ciência, que depois até curiosamente o Ministro assinou, não sei se lembra. Sim, lembro. Pronto. Até escrevemos um artigo de opinião que é o Ministro deu o corpo ao Manifesto. Exatamente. Exatamente. Foi na MUS. Mas isso é um outro trabalho que talvez não seja tão técnico da nossa parte, mas que eu acho que todos nós aqui presentes e os próprios mídia podem ajudar a puxar ao trazer, por exemplo, casos de sucesso. E eu penso que na pandemia isso ficou muito óbvio, que a solução para as coisas pode sair da ciência. Mas, por exemplo, criaram-se consórcios, quando foi da pandemia, para as vacinas, toda a gente dispunha de informação. Houve um momento que foi criado para aquilo acontecer, que não acontece noutras áreas. E, por exemplo, do clima é uma delas, não é? Se todos os esforços fossem sem postos, um mau exemplo também, mas bom, para ilustrar isto, é o projeto Manhattan, não é? Quando puseram aquela gente a dedicar aquilo, conseguiram. O que conseguiram pode não ter sido bom, mas conseguiram. E quando há um objetivo comum, é uma maneira de chegar, e neste caso em Portugal, para puxar pela economia, porque só com a inovação e ciência é que nós podemos dar um salto quantitativo para outro patamar, digamos assim. Não quero martirizar. Margarida, se a faculdade, em determinada altura, entender que gostaria de comunicar em determinada área de ciência em que trabalha, etc., eu duvido que tenha uma receptividade muito grande a priori. Eu acho que não é por aí que nós devemos ir. Eu acho que se queremos ter boa receptividade, devemos ter um certo sentido de oportunidade. Há alturas em que a sociedade está extremamente receptiva a informação esclarecedora sobre um determinado assunto. Normalmente são assuntos complexos, têm a ver ou com saúde, ou com impacto ambiental, ou com alterações climáticas, ou com sismologia. Por qualquer razão, qualquer coisa que aconteceu, a sociedade de repente fica muito receptiva a isso. E é nessa altura que eu acho que nós devemos intervir. E isto porquê? Porque as agências governamentais normalmente não têm capacidade para dar os esclarecimentos que é necessário relativamente a fenómenos complexos. E explica-se rapidamente porquê. Normalmente, em todas as agências governamentais, eu conheço melhor a DGS, portanto falo pela DGS, mas não é a única coisa, há um porta-voz. Há uma pessoa que está encarregue de lidar com a imprensa. Essa pessoa normalmente não é um cientista, é uma pessoa que recebe informação junto dos técnicos da agência governamental. Precisa de tempo para formar um texto, para formar um discurso. Depois esse discurso é validado ou por uma Secretaria de Estado, ou por um Diretor-Geral, ou quando não vai mais acima. Portanto, resumindo, o Governo não consegue
em tempo útil, dar resposta, explicar decisões que o Governo toma relativamente a assuntos complexos. E estes assuntos complexos, quando se toma decisões, têm sempre vantagens e inconvenientes. Seja saúde, seja alterações climáticas, qualquer decisão que o Governo tome, qualquer iniciativa que o Governo tome, tem sempre vantagens e inconvenientes, benefícios e riscos. E ainda por cima, as vantagens e os inconvenientes vêm com probabilidades. A vantagem ocorre com uma determinada probabilidade, etc. É complexo. E o Governo, quando dá explicações, faz discursos redondos. Eles mesmos usam o termo. Fazem um discurso redondo para evitar precisamente estas áreas cinzentas em que é necessário explicar bem as vantagens, os inconvenientes, os riscos, avaliar os riscos, etc. Isso não é fácil. E é aí que eu acho que as instituições e os cientistas têm um papel a desempenhar. Primeiro que são muito mais rápidos. São muito mais rápidos a reagir que uma DGS ou que uma Secretaria de Estado qualquer. Depois não precisam de validação, a não ser os seus próprios pares, com um telefonema, troca-se impressões com os colegas, diz, o que é que te parece em relação a este assunto? Se calhar nós devíamos explicar isto melhor desta maneira. E depois contactam diretamente um jornalista, ali como a Teresa disse, eu também tenho uma lista deles para a Covid e sei que para o Expresso é fulana de tal, para o Público é cicrana, etc. É a maneira mais eficiente. Mas ser oportuno, quer dizer, surge a notícia, há um acontecimento e aí a instituição intervém e manifesta-se disponível para esclarecer sobre aquele assunto e vai fazer um trabalho muito melhor do que qualquer agência governamental, porque vai dizer o que a agência diz, mas também vai mais longe, explica as vantagens, os inconvenientes, etc., que é coisa que o Governo evita entrar nesse domínio. Portanto, é preciso um certo sentido de oportunidade para ter receptividade a essas intervenções. Posso só passar primeiro à professora? É pouca disponibilidade das pessoas para a instituição poder reagir. Portanto, essa mensagem de que nós próprios temos a obrigação de identificar a oportunidade e dizer, olha, atenção, contactem as instituições, façam que eu estou disponível e não ter que ser só a pessoa, é isso. Mas a minha pergunta também não tinha só a ver com isso, tinha a ver com o outro lado da ciência. Tu estás a dar a resposta à ciência que é uma preocupação imediata por causa de um acontecimento que houve. Mas tu, para criares o interesse pela ciência e para demonstrar que a ciência é importante, não tens só que transmitir essas mensagens, não tens que te cingir a isso. E numa casa como a nossa, em que temos muita gente que trabalha em assuntos que são importantes e que é importante transmitir, também tens muita gente que produz ciência e boa, que há de ser importante noutro momento, não aquele, e que tu também queres transmitir. E aqui eu estou no papel de instituição e não de Margarida Santos Reis, investigadora. O que é possível fazer para melhorar isso? Pronto. E, portanto, era também um bocadinho essa a questão que eu colocava só para... E já agora, juntando a isto, só para acrescentar a isto, e também não, desculpem lá, mas falámos da formação, falou o Adriano da formação. Nós já tentámos, no passado, várias vezes, tentar formação para jornalistas. Formação no sentido, não é formação, é mostrar alguma... E tivemos sempre uma dificuldade que eu não sei como é que se resolve e acho que não se resolve, que é... Até tivemos pessoas que se inscreveram nas nossas ações de formação, mas depois, no momento certo, aconteceu um sismo. E as pessoas desistem. Portanto, não pode ser nada que seja muito programado e que seja muito longo e que seja muito não sei o quê. Mas o que é o ideal fazer? Ou o que é que poderemos nós fazer enquanto instituição para criar esses momentos? Juntava as duas coisas e já prometo que já não falo mais. Não, só tenho, na sequência disso, só tenho a menos de um minuto. Não, eu acho que uma das coisas que é importante, porque o mundo vai mudando rápido, isso é estar nas redes. Por exemplo, estar nas redes é mesmo muito importante, porque é uma maneira de manter, eu dou um exemplo e tenho partilhado com a Marta, às vezes tenho escrito, nós escrevemos e partilhamos coisas em português e temos tido posts com 400 mil visitas. 400 mil visitas é 5% da população portuguesa, um post em português. Portanto, eu sinto que as pessoas estão ávidas de ter essa informação. É claro que depois às vezes os mídias fazem uma certa seleção. Aí podemos aproveitar, estar preparado, ou seja, ter informação e fazer este trabalho que às vezes parece não estar a ter sequência, mas quando há um sismo, é quando nós estamos na televisão e podemos não falar do sismo, mas da Pangeia e do sismo 1155 e aproveitamos aí um bocadinho para fazer um bocadinho, aproveitar. Eu acho que nós temos que estar preparados para estes momentos. E a partir desse momento é o que acontece. A pessoa vai à televisão uma, duas vezes, corre bem, temos de estar treinados, porque se correr mal nunca mais nos telefonam. De repente temos o telefone de 20 ou 30 jornalistas.
e sempre que precisamos, telefono-me, estão sempre precisava, já me aconteceu de ligarem para coisas que não são da minha área, mas você fala bem, mas às vezes não é mesmo da minha área, às vezes é outra coisa qualquer. Portanto, a determinada altura eles já é os jornalistas que vêm ter connosco. Portanto, este canal, eu sinto cá dos dois lados a vontade, e até do público, dos três lados, do jornalista, das universidades e do público. Eu acho que às vezes há uma certa dormência, mas eu acho que agora há muito mais. Porque antigamente eu sinto que há muito mais jornalismo de ciência. Há muita mais ciência. Hoje em dia a gente abre a página do público e tem sempre lá uma parte de ciência. Não, sempre houve ciência no público. Eu queria só pegar um bocadinho no professor Gomes disse. Os jornalistas, quando não encontram respostas das instituições oficiais, vão sempre à volta. Vamos sempre à volta. É fatal como o destino. Aconteceu agora com o professor Gomes outro dia. Qual era a discrepância entre as vacinas da Covid e para a gripe? Os números eram discrepantes, da DGS não nos responderam. Pensámos, vamos ligar ao professor Carmo Gomes. Portanto, nós vamos... E quando a fonte ou a instituição, até que deve ser aquela que devia dar, ou a pessoa, o cientista, que devia dar a informação, não dá, nós arranjamos maneira de ir à volta. A outra coisa importante é dos bastidores da própria instituição e da própria universidade. Há a comunicação em tempos de crise, que é esta, dos sismos, da Covid, e que os cientistas e as instituições podem aproveitar para ter visibilidade e para comunicar a sua ciência, e depois há a comunicação do dia-a-dia, não é? E aí a instituição tem que também arrumar a sua casa, e isso passa por perceber o que é que as várias pessoas fazem, o que é que os vários professores fazem, o que é que os vários cientistas investigam, e identificar as áreas que possam ser mediáticas ou mediatizáveis. Portanto, basicamente, que eu há bocado esqueci-me de dizer isso. E não quero monopolizar. Sim, eu também vou ser rápido. Era só dizer, pegar aquilo que o João acabou de dizer da questão de, às vezes não é a minha área. Obviamente, não vou pedir a um geólogo para comentar, por exemplo, a guerra em Gaza, obviamente que não, acho que não, mas, por exemplo, às vezes podemos ter um físico que está a trabalhar em física quântica e há uma questão, mas... por exemplo, desta nova força que foi descoberta, mas eu não estou a trabalhar aí. Sim, mas é um especialista em física quântica na mesma, portanto, não se acanhem, se um jornalista vos pede, aproveitem, é uma oportunidade para divulgar também o vosso trabalho, porque enquanto estou a comentar essa nova descoberta, podem aproveitar e divulgar o vosso trabalho, portanto, aproveitem as oportunidades que chegam. Sobre as redes sociais, há uma coisa muito... Sim, eu sei. Sim, claro. E depois isto é outra coisa, sejam solidários também. Se vocês não são, mas conhecem um colega que é, falem com ele e pronto, porque nós, os jornalistas, nós vamos a quem atende o telefone. Sobre as redes sociais, há uma coisa muito interessante que o TikTok agora está a fazer. Eu sei que há muita gente que não gosta do TikTok por outras questões, mas eles agora, nos Estados Unidos, têm uma tag de STEM, ou seja, para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em que só têm contas verificadas, se estão a falar de cientistas ou de comunicadores de ciência verificados, se eles é que estão lá, e aquilo aparece a mesma coisa que For You Page, e isso, ou seja... Se calhar, se houver a oportunidade de encontrarem nas vossas instituições cientistas ou que tenham um jeito para estas coisas, ou seja natural, ou consigam trabalhar isso, aproveitem estas ferramentas, porque cada vez mais há espaço para as STEM nas redes sociais e isto vai dar uma enorme visibilidade à vossa instituição. A nível da formação, pois, os jornalistas muitas vezes têm muito pouco tempo, não vão fazer formações de uma semana, é muito complicado. A minha sugestão seria... ou ir aos jornalistas quando eles ainda não estão profissionais, ou seja, fazer parcerias com as escolas de comunicação, ciências da comunicação, ou terem mesmo uma disciplina de comunicação de ciência, ou de jornalismo de ciência, ou então fazer alguns workshops durante o ano sobre isso. E quanto aos jornalistas mais séniores, oferecer assim seminários de vez em quando, tipo, talvez por Zoom, porque podes estar na redação, estás a trabalhar, mas estás a ouvir. Acho que isso é que talvez seja a forma de conseguir chegar lá, porque é como eu expliquei há pouco, estamos a fazer imenso trabalho de 3 ou 4 pessoas às vezes, é muito complicado ter agenda e lá está. Se acontece algum desastre ou se de repente algum político faz alguma coisa que não devia fazer, esquece, já temos a semana toda sem tempo. Agora também vou acrescentar, porque muito rápido, na rede de saúde, precisamente porque muitas vezes as comunicações são extremamente herméticas, uma coisa que fazemos nas conferências anuais da Rede de Saúde da Universidade de Lisboa é termos jornalistas a mediar. Eu tenho a impressão que a Teresa já foi, não foi? Não me lembro. Pronto, então sou eu que estou a fazer confusão.
porque temos jornalistas a mediar as mesas redondas e quando os cientistas ou os médicos, que é uma rede de saúde, começam a descambar para o demasiado técnico, está ali, não, explique o que é que quer dizer com isso e tal. Portanto, esta iniciativa também pode ser feita cá e é uma coisa... Obrigada. Eu podia continuar aqui, podíamos continuar a tarde toda, mas eu acho que vocês também querem ir almoçar, não é? Mas tínhamos um último pedido de um comentário, teu, Ana. Vou pedir-te só que sejas muito rápida. Para acrescentar às boas dicas da linguagem clara, concreta, direta, curta, da personalização das histórias e do recurso ao humor, também a utilização das metáforas, porque ajuda sempre a dar exemplos. Depois também mencionar, só acrescentando aqui dados do nosso clipping, que temos a sorte de ter a trabalhar connosco a Cision, e em janeiro tivemos 126 recortes de imprensa, 173 em fevereiro, 201 em março, 250 em abril, 208 no mês seguinte, 199, 250, portanto vai oscilando daquilo que é feito no dia-a-dia e que resulta de todo o trabalho da faculdade. Eu percebo a questão que a Teresa Firmino levantou, é preciso fazer calling, é preciso conhecer quem é que escreve sobre ciência e é jornalista de ciência e quem não é, as várias secções, e felizmente, além do público e deste programa, há o Antena 2 Ciência, já não há os Dias do Futuro na Antena 1, mas há a Palavra do Cientista, e, portanto, há uma série de espaços ainda dedicado a estas temáticas, há artigos de opinião, que também é algo que muitas vezes se recorre, e, portanto, acrescentando apenas que muitas vezes é importante também chegar à redação um comunicado e uma nota de imprensa, porque não é um assunto que o público pega, mas o Human Research vai pegar e pronto. O jornal semanário regional também pega, portanto, nós temos que espalhar, porque felizmente aqui, nesta casa e noutras, faz-se muito boa ciência, portanto, só precisamos dos factos. Os factos são sempre o que precisamos, não é preciso inventar nada. Agradecer a todos os alunos mais uma vez pela vossa disponibilidade de estarem aqui. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil e importante para vocês. Nós ficamos aqui com muitos assuntos no ar e a minha vontade era continuar, mas também deixar aqui os nossos oradores irem almoçar. Eventualmente, se tiverem alguma questão, dependendo da disponibilidade dos oradores, depois de terminar, poderem vir ter connosco para colocar a questão. Muito obrigada. Nós vamos tentar agora ter mais atividades mais frequentes da comunidade de comunicadores de ciência, portanto, mantenham-se atentos. Nós estamos na nossa página e podem subscrever as nossas comunicações para receberem em primeira mão no vosso e-mail. Muito obrigada por terem vindo e até à próxima.